Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Eletrolab. Hoje vamos trazer um modelo novo aqui de 3 em 1, multímetro com osciloscópio e gerador de sinais da Finirse. Trata-se do modelo Finirse 2C23T. Vamos abrir aqui. Geralmente eles têm um ótimo acabamento, a caixa muito bem embalada, né? E vem com um manual também bem ilustrado, provavelmente com português, né? Eles têm colocado português aqui também no manual, além de ter português também como opção de língua lá no produto. Realmente tem aqui o manual, a última parte dele está em português, bem ilustrado e bem fácil de ver todas as funcionalidades. Ok? Vamos dar uma olhadinha, ele vem aqui, ok, embalado, e aqui dentro ainda vem os acessórios. Vamos ver que acessórios vieram. Uma ponta de prova de osciloscópio, ponta de prova de multímetro. Aqui uma ponta para o gerador de sinais com garra-garra e BNC numa extremidade, e aqui o cabo de carregamento USB-C. Ele traz uma bateria recarregável de 3.000 mAh, que dá uma autonomia de mais de 8 horas de funcionamento com uma carga plena. Então é bem razoável, né? Dá para, digamos, trabalhar o dia inteiro com ele e depois recarrega à noite. Vamos dar uma olhada nele aqui. Ok. Vamos lá, olha, bem bonitinho, leve, ele pesa 300 gramas apenas, tem um tamanho razoável de tela, são 2,8 polegadas de tela, tem o pezinho aqui atrás, fica bem posicionado aqui na bancada. São 3 aqui os conectores, 2 deles são para o canal 1 e 2 do osciloscópio e o terceiro para a saída do gerador de funções. Vamos às principais características, né? Vou ligar ele aqui, já deve ter alguma carga, só para deixar ligado. É dentro daquele padrão, né? Tem a opção aqui osciloscópio, gerador de sinais, multímetro e aqui o menu de configurações. Depois volta para o osciloscópio. Ok? Nas setinhas aqui a gente consegue ajustar da melhor forma. Vamos lá, em termos de configurações, ele tem, no osciloscópio são 2 canais de 10 MHz cada um. Ele não faz o split, tá? Tem muitos osciloscópios de 2 canais, que se você colocar um osciloscópio de 10 MHz, 2 canais, ele divide. Se você usar os dois, ele bota a banda, fica 5 para cada um. Esse daqui, segundo o fabricante, são 10 por canal, efetivamente, tá? Com uma taxa de amostragem de 50 megasamples por segundo, profundidade de memória de 10K. A tensão máxima dele para o osciloscópio é mais ou menos 400 volts. 400 volts positivos e 400 volts negativos. Ok? Ele tem capacidade de gravar e exportar as telas para o computador para uma análise posterior. O multímetro dele, 1000 volts DC, 750 volts AC, 10 amperes tanto AC quanto DC. As escalas máximas, né? 100 mega-ohms para a escala de resistência, temperatura também entre menos 55 e mais 1300 graus Celsius. Tem também funções de diodo, medida de diodo, continuidade e o teste live para verificar a fase. Ok? Isso para o multímetro. Lembrando que ele é um 10.000 contagens True RMS, portanto um multímetro bem completo, né? Com as escalas boas e escalas máximas também bem interessantes. O gerador de funções, um pouco mais simples, mas ele vai de 1 Hz a 2 MHz, podendo gerar senoide, quadrada, triangular, retificada meia onda ou onda completa, sinal de ruído e sinal DC. O ajuste de amplitude também é feito entre 0,1 volts e 3,3 volts. Mas antes, pessoal, lembrando que a PCBWay, que fornece as placas de circuito impresso profissionais aqui para o canal, mantém ainda a sua promoção e seus preços congelados. É um produto de alta qualidade, como eu já tive a oportunidade de mostrar aqui para vocês várias vezes. Muito fácil de solicitar as placas com os arquivos corretos enviados. Eles entregam com uma ótima velocidade, com preços justos. Além de confeccionar placas, são vários os demais serviços que eles têm, incluindo impressão 3D, CNC e montagem de protótipos. Vale a pena conferir, vou deixar o link da PCBWay aqui embaixo. Voltando para o nosso vídeo. Um geradorzinho bem razoável para quem não tem nenhum gerador, podendo gerar até 2 MHz em vários tipos de forma de onda. Ok, pessoal? Então, é um 3 em 1 bem bacana, vou deixar o link aqui embaixo. A Finirse está com promoção aí de colocar os valores com desconto razoável, desconto aí na ordem de 50% para compensar imposto de importação. Então, se olhar lá no site, o valor dele cai meio que para metade para compensar
o imposto ele saindo mais ou menos o que sairia sem o imposto, né? Vale a pena dar uma checada lá, vou deixar o link aqui embaixo, ok? Aqui, ó, na colocação das pontas de prova, a gente tem aqui o borne específico para 10 amperes, o borne para miliamperes, o comum e o que vão todas as outras pontas do multímetro, né? Tensão, resistência, capacitância e por aí vai. Aliás, eu não falei qual seria o limite da capacitância dele, né? Deixa eu ver aqui. Aqui, capacitância até 99,99 milifarads, tá? Isso dá 100 milifarads aproximadamente, o que seria 100.000 microfarads. Essa seria a capacidade máxima da escala de capacitância, ok? Vamos trocar aqui, ó, na função gerador de sinais. A gente dá um enter aqui, ok. Essa daqui é a tela de gerador de sinais. Aqui ao lado eu tenho o tipo de forma de onda, então tá seno, quadrada, a primeira senoide, né? Quadrada, triangular, meia onda, onda completa, ruído e nível DC. Então aqui eu posso botar, por exemplo, um senoide e vindo aqui para o lado eu ajusto a frequência aqui até 2 MHz, ajusto também a amplitude, ok? Se eu colocar onda quadrada, provavelmente eu vou ajustar também o Duty Cycle. Vamos botar aqui onda quadrada, frequência, isso, Duty Cycle está em 50% e amplitude. Então eu posso fazer esses ajustes. A saída do sinal do gerador vai se dar aqui, nesse último conector BNC. Aqui é canal 1, canal 2 e aqui o gerador de funções, ok? Então a gente também faz um teste depois com esse sinal. E voltando aqui ao menu, a função multímetro. A função do multímetro tem as escalas mais atuais aí da Finince, que ele bota a escala analógica aqui de lado, tá? Ele está na função alto. Eu posso alterar o que eu quero aqui, ó, nas teclas aqui, ó, tensão DC. Esse aqui de cima eu posso alterar tensão DC e resistência. Aqui diodo, capacitância e continuidade. Aqui temperatura e função live. E aqui corrente amperes ou miliamperes, tá? Então eu fiz tensão DC. Se eu pressionar aqui, ele muda para tensão AC, mais uma resistência e volta para tensão DC. Aqui eu já entro direto em diodo, capacitância e diodo e continuidade, né? Diodo, continuidade, capacitância. Aqui é temperatura e a função live. Okay? Volta para temperatura. E aqui corrente, amperes, DC, microamperes, miliamperes DC, amperes AC, microamperes, miliamperes AC. Bem prático. Nessas teclas você troca as funções, ou você pode botar aqui na função alto, que ele vai detectar algumas medidas e a gente vai ver quais são. Ok? Então basicamente são essas aí as funções, as 3 funções básicas do instrumento. Deixa eu dar uma olhada nessa última tela aqui, que é a tela de configuração, ver o que tem. Ah tá, aqui eu tenho a linguagem. Então eu posso mudar aqui russo, português, alemão, que deve ser chinês, provavelmente. Vamos botar português, só para ver como fica. Ó, lá ficou idioma, volume, apagamento automático, que é o auto shutoff, ele está desligado, mas você pode programar para ele desligar em 15, 30 minutos ou 1 hora. Brilho da tela é ajustável. Inicialização, se ele quer que inicialize sem nada, só com o menu, ou direto no multímetro, ou direto no osciloscópio, ou direto no gerador de funções. E aqui é a versão atual do firmware, porque tem firmware que pode ser atualizado. Okay? E o volume também, aqui do BIP, está 50%. Você pode ajustar também. Tá? Vamos deixar o idioma em português. Voltamos para o menu. Então, configuração, a gente ajusta todos esses parâmetros, né? Vamos começar aqui rapidamente pelo multímetro e fazer algumas medidas rápidas aqui de precisão. Ok, peguei as pontas de prova dele aqui. A ponta de prova tem vindo agora assim, olha, bem fininha, dourada. Os cabos parecem bem flexíveis. Vamos colocar aqui. Vamos testar aqui, então, no meu gerador de precisão, de tensão, 2,5 volts. Ver quanto é que ele mede. Ok, 2,504, vamos para 5 volts. 5,008, 7,5 volts. 7,512 e 10 volts.
10,00. Ok, bem calibradinho, tensão DC. Agora em paralelo, a gente vai tentar aqui deixar no alto mesmo e colocar o resistor de precisão de 7,49K. Vou botar aqui o resistor de 7,49K e vamos ver quanto é que ele marca. 7,51K dentro do automático, mediu direitinho. Ok. E capacitância provavelmente não deve ser automático. Vamos checar aqui. Não, capacitância nunca é automático, né? Então, vamos botar aqui na capacitância. Capacitância. O meu capacitor aqui de precisão é de 39,57 nanofarads. 39,57. Vamos ver quanto é que ele mede. 39,76 nano, ok. Bem dentro da tolerância, ok. Bem razoável aqui as medidas do voltímetro dele. Além disso, a capacidade dele em DC até 1000 e AC 750, sendo que ele tem também as escalas de corrente DC e AC até 10 amperes com escala de miliampere e microampere, o que é muito importante para medir correntes baixas, ok? Uma coisa que eu notei que faltou aqui nele foi o frequencímetro, né? Ele não tem uma escala de frequência como muitos modelos têm, mas isso pode ser compensado já que você tem a função osciloscópio, né? Então você pode medir o sinal, a forma de onda, a frequência e a amplitude na função osciloscópio se for o caso, ok? Então vamos lá, vamos agora para a função osciloscópio. Vou mudar aqui direto, osciloscópio, e vamos jogar um sinal aqui e dar uma olhada na qualidade. Bom, ele acompanha essa ponta de prova aqui, que é uma ponta de prova de 100 MHz, modelo 6100. Existe uma opção dentro lá do site de compra para ele vir com duas pontas de prova, uma para cada canal. Esse modelo que eu recebi aqui é apenas para uma ponta de prova, embora ele tenha dois canais, tá? Tem aqui vezes 1 e vezes 100, e a gente vai encaixar aqui no canal 1, aqui em cima. Vamos lá. Olha. Ok, bem encaixado. Eu vou fazer a calibração desse sinal aqui, porque sabe como é que é, né? Provavelmente ele não está calibrado, e a gente pode usar o próprio gerador de funções dele para calibrar. Eu creio que sim, né? Vamos tentar. Então a gente bota aqui na saída do gerador de funções. Ok. Deixa eu colocar lá o gerador de funções, a função do gerador de sinais. E a gente vai botar aqui onda quadrada. Já está aqui 1000 Hz, 3 volts, tá bom. Conecta o sinal, aí vamos lá para o osciloscópio. Conecta aqui o osciloscópio. Garra com garra. E aqui na ponta da saída, essa garra do gerador de funções. E tem uma tecla alto aqui, eu vou colocar uma tecla alto. E ele já botou a forma de onda ali, é bem rapidinho. Qual o propósito aqui? A gente deixar essas duas bases aqui da onda quadrada o mais paralelo possível, né? Então para isso ele acompanha também na ponta de prova a chavinha de ajuste. Nós vamos ajustar ali naquele parafuso trimmer que tem no próximo ao conector da ponta de prova do osciloscópio. Porque para cá ele arredonda novamente. Então, a melhor condição que eu achei foi essa. Embora pareça ainda um pouco abaulado ali, ó. Aqui é o ponto ideal. Aqui. Ok. E ir direto lá para o meu gerador de funções para a gente ver outras formas de onda. Os dados a gente vê aqui embaixo. Ó, tensão média, tensão VPP, frequência nos dois canais. Ok? Sendo que eu posso alterar esses parâmetros aqui e também tem função de cursores, tá? Você pode botar funções de cursores aqui também. Então vamos lá, vamos tentar uma frequência maior aqui. Ele é 10 MHz, tá, pessoal? Então eu vou botar 1 MHz e vou dar um alto. Ok, medindo 1 MHz lá. Vamos botar 5 MHz. Vou dar um alto. Ok. Aqui eu também consigo mudar a base de tempo na mão, na setinha, tá? Se precisar mudar. Vamos botar aqui para canal 1. E também a amplitude. Você pode
e mexendo na amplitude, botar um move aqui, colocar esse traço um pouco para baixo, ok? E pode ajustar aqui a amplitude, tem que botar canal 1 e a seta consegue trabalhar aqui em move. Ok, 5 MHz, um belo traçado aí, sem problemas. Vamos a 8 MHz e dar um alto. Ok, 8 MHz, pequena atenuação, 3,85 volts de 4 injetados, portanto, dentro aí das características aí de quase do fim da escala. Canal 1, move. Aqui eu posso mexer na amplitude. Aqui eu posso mover aqui para o centro, que é melhor. Bem estável, viu? 8 MHz, bem estável, medindo 8 MHz, 3,85 volts. Vamos botar 10 MHz, que é o fundo de escala. E alto. Ok, 3,52 volts, 10 MHz aqui no frequencímetro, ainda uma senoide bem bonitinha. Ok? Vamos botar então 500 kHz e uma onda quadrada. E dou um alto. Olha lá, ok, onda quadrada, 500 kHz, 1 MHz, alto. Bem cravadinha, onda de 1 MHz, onda quadrada, bem firme, viu? Amplitude ok. 5 MHz, será que ele... Vamos tentar 5 MHz aqui. Em onda quadrada. Aí já distorce um pouquinho, o que é aceitável. Mas eu vou botar em 10x porque normalmente a resposta em frequência não fica boa. Não deu muita diferença. Tá vendo uns harmônicos ali. Eu estou injetando 5 MHz onda quadrada, que é normal nesse tipo de equipamento. Ok. Bom, além dessas funções, você também tem essa tecla aqui, PRM, que você vê quais são os parâmetros, né? PRM de parâmetro, quais são os parâmetros que você quer que coloque, tanto no canal 1 quanto no 2. Como eu disse, a gente estava com tensão média, tensão pico a pico, frequência. Mas você também pode incluir tensão RMS, tensão máxima e mínima, Duty Cycle e período. Tá? São esses os parâmetros, ou seja, os parâmetros principais, né, que você pode botar, incluindo tensão RMS, que às vezes é muito importante, tanto para o canal 1 quanto para o canal 2. Basta vir aqui e utilizar as setinhas aqui para poder contornar. Ok? Na função trigger, você pode escolher o edge, né, se é de subida ou descida, ajustar para auto trigger, trigger normal ou single trigger. Single trigger para a gente pegar aqueles transientes, né? A gente quer só medir o momento de disparo de alguma coisa, a gente usa o single trigger, como eu já mostrei aqui em outras ocasiões. Então, ele tem um menu de trigger normal, assim, básico, porém com as funções mais importantes que a gente deva ter nesse tipo de osciloscópio. Um osciloscópio bem interessante para 10 MHz, cobrindo aí várias possibilidades na área de áudio, na área de rede elétrica e inclusive na área de manutenção de uma série de equipamentos, porque até 10 MHz por canal, você pode até comparar aí sinais entre dois canais, é bem legal. Não tem funções matemáticas, não tem FFT, porque tornaria o aparelho mais caro e mais complexo, né? Mas ele tem as funções mais importantes aí do osciloscópio. Ok, pessoal? Agora, indo aqui para o nosso gerador, vamos gerar alguns sinais e ver como é que fica a forma de onda aqui num outro osciloscópio. Bom, colocando agora aqui os sinais, senoide, 1 kHz, eu vou dar ON aqui, então basta pressionar aqui, ele já ligou aqui, vou dar um alto aqui no osciloscópio. Ok, temos um sinal ali, medindo 1 kHz, 3 volts. Tá, um sinal bem bonito, bem fechadinho aqui. Vamos aumentar então essa frequência. Ele pode mudar aqui direto a forma de onda, né? Onda quadrada. Vamos observar as ondas triangular. Aqui meia onda, onda completa, ruído e corrente contínua. Você pode ajustar um valor DC aqui, de amplitude determinada. Tá? Então vamos botar aqui na senoide e vamos puxar aqui um valor maior. Tá lá, 1 MHz senoide. Ok. Amplitude constante. Vamos botar 2 MHz então.
2 MHz, que é o limite dela. Deixa eu ver. Ele não vai mais. Não, é 2 MHz aqui o limite. Tá lá. Se eu quiser mexer, vamos botar aqui, por exemplo, 1 kHz. 10 kHz. 10 kHz agora. Ok. Dá um Enter. Puxa para onda quadrada. Daqui é onda quadrada. E agora a gente pode mexer aqui, por exemplo, no Duty Cycle. 50%, 60%, 70%, 80%, 90%. Bom, posso ajustar aqui, fazendo uma expressão sinal PWM aqui, ó. 10%. Alterando o Duty Cycle. Bem precisa, né? Forma de onda. Ok. Dá um Enter aqui. Onda, e as demais ondas também. Geradorzinho bem completo. Básico, porém, o suficiente para uma série de aplicações de testes. Principalmente na parte de áudio. Ou como injeção de sinal aí para poder fazer testes em equipamentos. Ok, pessoal? Bem legalzinho esse 3 em 1 aqui, modelo 2C23T da Finirse. É bem recomendável porque ele acaba tendo um custo mais baixo por ser completo e ter um osciloscópio de 10 MHz por canal, sendo 2 canais aqui que atendem bem. Se acharem interessante, dêem uma olhada que eu vou deixar o link aqui embaixo. Se gostaram desse review, clique no like, não deixe de se inscrever no canal e marcar o sininho de notificações. E até o próximo vídeo, um grande abraço.